No coração das florestas densas e cavernas remotas, uma criatura de pesadelo espreita, invisível mas sempre presente. A Tsutigumo não é uma aranha comum. É um monstro colossal, uma entidade aterrorizante que parece saída diretamente das trevas mais profundas da mitologia japonesa. Seu corpo, coberto por pelos escuros e pegajosos, se arrasta em silêncio, vibrando com uma fome insaciável. Olhos ardentes como brasas perfuram a escuridão, paralisando suas vítimas antes mesmo que percebam o perigo. Suas mandíbulas afiadas como lâminas são projetadas para despedaçar carne e ossos, sem misericórdia. A Tsutigumo não é apenas uma lenda, ela é o próprio medo personificado, uma força ancestral que transforma qualquer passo em direção ao desconhecido em um caminho direto para o horror. Este é o terror absoluto que a Tsutigumo representa. Uma ameaça invisível, implacável e mortal, aguardando aqueles que ousam adentrar seu território. Quer entender tudo sobre essa macabra criatura? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. As possíveis origens do mito da Tsutigumo estão profundamente enraizadas na história antiga do Japão e nas interações dos primeiros povos com o ambiente natural. Durante séculos, as florestas e montanhas eram consideradas locais perigosos, repletos de ameaças tanto naturais quanto sobrenaturais. A aranha por si só já era vista com desconfiança devido ao seu comportamento predatório e às suas teias intrincadas que podiam capturar presas maiores do que ela. Com o tempo, esses animais começaram a ser associados a forças malignas e entidades sobrenaturais, culminando na criação do conceito de Tsutigumo. Além disso, alguns estudiosos sugerem que o mito pode ter sido influenciado pelas histórias de tribos indígenas que viviam nas regiões montanhosas do Japão. Essas tribos, conhecidas como Tsutigumo no período Nara, eram vistas como bárbaras e hostis pelos governantes centralizados e acabaram sendo demonizadas na cultura popular como criaturas monstruosas. Os relatos sobre a Tsutigumo frequentemente envolvem histórias de viajantes perdidos ou guerreiros errantes que se deparam com essas criaturas durante suas jornadas. Uma das lendas mais famosas narra a história de um samurai que, ao atravessar uma floresta remota, foi capturado por uma enorme teia de aranha. Ao tentar escapar, ele percebeu que a teia estava viva, movendo-se como se tivesse vontade própria. De repente, uma enorme aranha surgiu das sombras, revelando-se como uma Tsutigumo. O samurai, armado apenas com sua espada, enfrentou a criatura em uma batalha épica. Embora tenha conseguido ferir a Tsutigumo, ela usou seus poderes mágicos para confundir sua mente, fazendo-a perder o caminho e vagar pela floresta até sucumbir à exaustão. Outro aspecto intrigante das lendas sobre a Tsutigumo é a maneira como elas exploram temas de sedução e engano. Em algumas versões, essas criaturas assumem formas humanas para atrair suas vítimas. Por exemplo, há relatos de uma bela mulher que aparece em estradas desertas, oferecendo abrigo ou comida a viajantes cansados. Quando eles aceitam, ela os leva para uma caverna onde revela sua verdadeira forma monstruosa e os devora. Esse elemento de transformação adiciona uma camada extra de horror às histórias, pois sugere que nem tudo é o que parece e que o perigo pode estar escondido atrás de uma fachada inofensiva. Essas narrativas também podem ser interpretadas como uma advertência contra confiar em estranhos ou adentrar territórios desconhecidos sem precaução. As lendas da Tsutigumo estão profundamente conectadas ao conceito de punição divina e justiça moral, temas centrais na mitologia japonesa. Muitas histórias apresentam essas criaturas como agentes dos deuses, enviadas para punir aqueles que desafiam as leis sagradas ou perturbam a harmonia natural do mundo. Um conto clássico narra a história de um homem tomado pela ganância que roubou tesouros de um templo sagrado para enriquecer-se. Durante sua fuga, ele foi implacavelmente perseguido por uma Tsutigumo, cujas teias mágicas o capturaram e o prenderam em um tormento inescapável. Dias depois, os aldeões encontraram o homem completamente louco, murmurando coisas sem sentido e incapaz de explicar o que tinha acontecido. Além disso, existem relatos que conectam a Tsutigumo a eventos históricos específicos, especialmente durante os períodos de guerra civil no Japão. Algumas lendas afirmam que essas criaturas eram invocadas por feiticeiros ou xamãs para proteger vilarejos ou fortalezas de invasores. Se acreditava que as Tsutigumo eram capazes de criar enormes teias mágicas que bloqueavam passagens ou confundiam os inimigos, levando-os a se perderem em labirintos invisíveis. Essas histórias não apenas destacam o papel
papel dual dessas criaturas como protetoras e predadoras, mas também refletem o uso simbólico de mitos para explicar eventos complexos ou inexplicáveis na história humana. A ideia de que forças sobrenaturais podiam influenciar o resultado de batalhas era amplamente aceita na época, e a Tsuchigumo se encaixava perfeitamente nesse contexto. Outro aspecto das lendas sobre a Tsuchigumo é a presença de rituais e práticas destinadas a proteger as pessoas dessas criaturas. Em algumas regiões do Japão, era comum realizar cerimônias especiais para apaziguar os espíritos das montanhas e florestas, pedindo-lhes que mantivessem as Tsuchigumo longe das aldeias. Esses rituais frequentemente envolviam oferendas de alimentos, objetos preciosos ou até mesmo sacrifícios animais. Em outras áreas, amuletos e talismãs eram usados para afastar o mal, com inscrições sagradas ou símbolos budistas gravados neles. Há também relatos curiosos sobre avistamentos de Tsuchigumo em diferentes partes do Japão, cada um com suas próprias peculiaridades regionais. Em algumas províncias, a criatura era descrita como tendo múltiplas cabeças ou caudas, enquanto em outras era dito que ela podia controlar pequenas aranhas menores, formando exércitos de criaturas para atacar suas vítimas. Um dos aspectos mais intrigantes das lendas sobre a Tsuchigumo é a sua conexão com a magia e os poderes sobrenaturais atribuídos a essas criaturas. Segundo algumas histórias, as Tsuchigumo não eram apenas predadoras físicas, mas também manipuladoras habilidosas de ilusões e encantamentos. Elas eram capazes de criar visões vívidas para confundir suas vítimas, fazendo-as acreditar que estavam em segurança quando, na verdade, estavam prestes a serem capturadas. Em uma dessas lendas, um grupo de monges budistas foi enganado por uma Tsuchigumo que assumiu a forma de uma bela jovem pedindo ajuda. Quando os monges a seguiram até sua suposta casa, eles foram aprisionados em uma teia invisível e lentamente consumidos pela criatura. A Tsuchigumo pode representar tanto o perigo oculto nas paisagens naturais, quanto os traços sombrios que podem residir dentro de qualquer pessoa. Além disso, algumas lendas mencionam que as Tsuchigumo tinham uma relação especial com certos animais, particularmente pássaros e insetos. Se acredita que elas podiam controlar essas criaturas menores, usando-as como espiões ou aliados em suas caçadas. Em uma dessas histórias, uma Tsuchigumo enviou um enxame de mosquitos para distrair um grupo de caçadores antes de atacá-los. Algumas lendas associam a Tsuchigumo a fenômenos climáticos incomuns, como tempestades repentinas ou nevoeiros densos. Nessas histórias, a criatura é vista como uma manifestação dos elementos naturais, capaz de influenciar o clima para atrair ou isolar suas vítimas. Por exemplo, há relatos de viajantes que foram surpreendidos por nevascas súbitas em pleno verão, apenas para descobrir que uma Tsuchigumo estava escondida nas proximidades, aguardando o momento certo para atacar. Embora a Tsuchigumo seja frequentemente retratada como uma criatura solitária, algumas lendas sugerem que esses seres podiam formar comunidades ou ninhos em cavernas profundas e florestas densas. Essas colônias eram descritas como verdadeiras fortalezas naturais, protegidas por camadas de teias mágicas que impediam qualquer intruso de entrar. Se acreditava que as Tsuchigumo trabalhavam juntas para capturar presas maiores, como viajantes ou animais selvagens, dividindo os restos entre si. Outro ponto curioso das lendas sobre a Tsuchigumo é a presença de histórias que envolvem crianças ou adolescentes como protagonistas. Em algumas dessas narrativas, jovens heróis enfrentam as Tsuchigumo em busca de redenção ou para salvar entes queridos capturados por essas criaturas. Um exemplo notável é a lenda de um jovem pastor que, ao descobrir que sua família havia sido capturada por uma Tsuchigumo, usou sua astúcia para enganar a criatura e libertá-los. Ele fingiu ser um mensageiro dos deuses, prometendo riquezas em troca da liberdade de seus entes queridos. Quando a Tsuchigumo baixou a guarda, ele aproveitou a oportunidade para destruir suas teias e escapar com sua família. Por outro lado, algumas lendas atribuem a Tsuchigumo habilidades medicinais ou alquímicas, paradoxalmente transformando-a em uma figura ambígua que pode tanto causar danos quanto oferecer benefícios. Há relatos de pessoas que, após sobreviverem a um encontro com uma Tsuchigumo, descobriram que haviam adquirido propriedades curativas ou poderes sobrenaturais. Esses casos são raros e geralmente envolvem algum tipo de barganha ou ritual específico, sugerindo que a Tsuchigumo podia ser tanto uma benfeitora quanto uma predadora, dependendo das circunstâncias. Segundo uma outra lenda, uma jovem mulher foi amaldiçoada por um feiticeiro ciumento e transformada em uma Tsuchigumo. Incapaz de controlar seus instintos predatórios, ela passou anos atormentada
alimentando viajantes e moradores locais. No entanto, sua história teve um desfecho inesperado quando um monge bondoso decidiu ajudá-la a quebrar a maldição. Após um ritual extenuante, a mulher recuperou sua forma humana, mas nunca mais foi a mesma, carregando consigo as marcas emocionais de sua experiência como monstro. Você já ouviu falar de alguma história semelhante em sua cultura ou região? Acredita que essas criaturas poderiam realmente existir em tempos antigos, ou elas são apenas manifestações dos medos humanos? Qual parte da lenda da Tsutigumo te deixou mais intrigado? Suas habilidades mágicas, sua conexão com a natureza ou seu papel como uma força moral ambígua? Compartilhe suas impressões e opiniões nos comentários. Além disso, se você conhece outras criaturas mitológicas tão assustadoras quanto a Tsutigumo, não deixe de mencioná-las. Será que as histórias desses monstros ainda têm algo a nos ensinar sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor? Estamos ansiosos para saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!